Olá, boa noite. Boa noite. Lula é condenado por Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão. Ex-presidente da República poderá recorrer da sentença em liberdade. Juiz diz que Lula recebeu mais de 2 milhões de reais em propina por meio do triplex no Guarujá. Ao vivo na TV Grande ABC, o secretário executivo do consórcio intermunicipal e o diretor do escritório do ABC em Brasília falam das primeiras ações da região na capital federal. Ribeirão Pires se prepara para o Festival do Chocolate. Em nossos estúdios, o prefeito de Ribeirão Pires comenta este e outros assuntos que marcaram os 6 primeiros meses de gestão. Envie mensagem pelo Facebook da TV Grande ABC. Hoje é quarta-feira, dia 12 de julho, e o Grande ABC Notícias está começando. Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância, condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi condenado no processo que envolve o caso da compra e também reforma de um apartamento triplex no Guarujá, litoral paulista. A pena é de 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É bom lembrar que é a primeira vez desde de 1988 que um ex-presidente da República é condenado criminalmente. A sentença foi publicada hoje, nesta quarta-feira, e permite que o petista recorre em liberdade. Na decisão, Sérgio Moro afirma que houve condutas inapropriadas por parte da defesa de Lula, que revelam tentativa de intimidação da justiça e, por isso, até caberia decretar a prisão preventiva do ex-presidente. Porém, decidiu não mandar prendê-lo por prudência. E é importante destacar, né, Amanda, e você que nos acompanha na telinha e na telona, logo que surgiu a notícia no início da tarde desta quarta-feira, muito foi repercutido nas redes sociais, Facebook, Instagram, enfim, todo tipo de comentário. E aí 2 informações importantes em relação a isso. Primeiro, o ex-presidente Lula, até por uma decisão de Sérgio Moro, foi condenado, mas não houve um pedido de prisão. Ou seja, o Lula pode recorrer em liberdade em relação a essa condenação, sempre frisando em primeira instância. Segundo, o Lula está inelegível para 2018? Não está, porque a própria lei da ficha limpa prevê que o ex-presidente ou qualquer político condenado, ele tem que ser condenado no mínimo em 2 instâncias, ou seja, por um colegiado. E até este momento, Lula só foi condenado por um magistrado, no caso Sérgio Moro, e por isso, até acontecer a segunda instância, Lula segue apto para concorrer à presidência da República em 2018. Aliás, até alguns especialistas repercutiam, Amanda, e você que nos acompanha nesse momento, que a gente pode ter uma situação sui generis, ou uma situação completamente atípica, porque dependendo do período que acontecer, se acontecer a condenação em segunda instância, o Lula pode ser também o primeiro presidente da República a ser presidente apenado no exercício do cargo, porque se a condenação em segunda instância acontecer depois que o Lula assumir, se vier a ganhar a disputa no ano que vem, o Lula tem o seu processo suspenso, como prevê a Constituição Federal, por estar no exercício. Encerrado, né? Exatamente. Como se não fosse válido. Ou então toda aquela história. Se acontecer a condenação logo depois da convenção, ele pode ter o registro da candidatura cassado e tudo aquilo lá. Mas enfim, segue a polêmica e segue também os desdobramentos. Claro, uma repercussão muito grande e pelo menos nesta quarta-feira, o presidente da República, Michel Temer, tem o seu nome colocado em segundo plano no noticiário político, tendo em vista o que aconteceu com Lula. Pois é. Agora vamos falar do nosso ABC. Recebemos aqui em nossos estúdios o secretário executivo do consórcio intermunicipal Grande ABC, Fábio Palácio. Seja bem-vindo, Fábio. Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que nos assistem na nossa TV Grande ABC. É um prazer estar aqui podendo falar da nossa região. E recebemos também o diretor de programas e projetos, Leonardo Leite. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Amanda. Boa noite, Leandro. Boa noite, Fábio. Muito obrigado por nos receber nesse espaço.
Bacana. E já começar interagindo com quem nos acompanha aqui, ó. Eliane Molo, Roger Pinaf, Arielma Ribeiro, a Rosita Lopes. Depois a Amanda vai até discorrer aqui sobre os comentários, mas quero chamar a atenção em relação a Rê Ribeiro, que diz que nos assiste de Lisboa, Portugal. Legal. Obrigado também para a nossa audiência aí internacional. Você que nos acompanha pelo Facebook, pelo site também, em qualquer parte do planeta. E Fábio, claro, antes até da gente abrir falando mais do dia a dia do escritório do ABC em Brasília, importante, nós tivemos ao vivo na Capital Federal, TV Grande ABC, transmitindo esse passo, esse momento da agenda regional importante. Claro, quero sua opinião também como alguém que acompanha o dia a dia da política. O que representa e qual o impacto desta condenação do ex-presidente Lula em primeira instância? Olha, Leandro, me parece que aos poucos o Brasil começa a ser passado a limpo. Tantos países com menos oportunidades que o Brasil, a gente vê nas últimas décadas, Índia, China, os próprios tigres asiáticos, depois de quebrarem numa crise enorme, se recuperaram e hoje são grandes potências. O Brasil só não consegue ser melhor por causa de toda essa corrupção no meio político. As leis eram ineficientes, o processo de fiscalização ineficiente, o processo eleitoral muitas vezes conduzia a toda essa corrupção e uma impunidade muito grande. Eu vejo que com tudo que está acontecendo no país, a população tem sofrido, todos temos sofrido com a crise econômica que se agrava em virtude da crise política, mas é uma grande oportunidade de passarmos a limpo esse país, corrigirmos todas essas incorreções que existem na legislação eleitoral, no meio político, da maneira como se conduz os processos, e a condenação do presidente Lula eu acho que é um grande exemplo do que podemos fazer para os próximos anos. É o início de uma nova era política, Fábio? Eu acredito. Eu acredito que é uma nova forma de conduta do processo político. A população também está percebendo a importância de escolher os candidatos certos, de dar uma atenção maior ao processo eleitoral, a entender quem deve ser eleito. Cada vez mais a população passa a ser mais exigente na escolha dos seus candidatos, na análise do histórico desses candidatos. Eu acho que é um momento ímpar na história do nosso país para que a gente possa passar limpo e varrer a corrupção longe, para que a gente possa realmente se desenvolver. O Brasil já poderia estar muito melhor se não fosse toda essa coisa nojenta que nós vemos hoje na TV, puxando esse fio do novelo e mostrando tudo que está acontecendo de errado no nosso país. Os escândalos serviram, de certa forma, para politizar as pessoas? Eu acredito que sim. Você percebe que as pessoas estão muito mais atentas a tudo que está acontecendo. Dificilmente você encontra uma pessoa que não acompanha, ou pelo menos não sabe dos principais acontecimentos. Cada vez mais se percebe a importância da população dar atenção a tudo que acontece politicamente no nosso país. A eleição do ano que vem é uma oportunidade enorme da população realmente consciente de tudo aquilo que aconteceu fazer escolhas corretas. É importante, vamos pautar aqui também, claro, hoje o destaque do noticiário político, a condenação do ex-presidente Lula. Repito, para a nossa audiência rotativa, vai poder recorrer em liberdade, porque não houve pedido de prisão por parte do juiz Sérgio Moro, e também não está inelegível, porque não aconteceu essa condenação por um colegiado, ou seja, foi apenas, pelo menos até esse momento, em primeira instância. Mas o Leonardo aqui conosco, o Fábio Palácio é o secretário executivo do consórcio, como a Amanda destacou, e o Leonardo tem a missão importante, a tarefa de representar o ABC no dia a dia da Capital Federal, responsável por conduzir o escritório que foi inaugurado recentemente, inclusive com transmissão ao vivo aqui da TV Grande ABC. Leonardo, a gente sabe que o trabalho nesse momento está em caráter inicial, mas o que é possível destacar desses primeiros dias e essa impressão que marca o início desse trabalho, em especial nessa articulação que mostra o peso político do ABC na Capital Federal? Leandro, é uma perspectiva de muito otimismo, né, de bastante entusiasmo devido à repercussão positiva, né, destacar o fato, né, inédito. Primeiro que o consórcio do Grande ABC, ele é um consórcio multissetorial e é público, né, isso é importante dizer, é um caráter bastante diferenciado dos demais consórcios que existem no Brasil. O consórcio do ABC já vem aí desde a década de 1990, e essa nossa ida a Brasília marca, além do escritório, de fato o peso político, né, que a região tem, e é o aumento, né, de representatividade. A nossa tarefa lá é aproximar
as demandas da região, dos programas do governo federal, dos ministérios, né? Tá fisicamente mais próximo é muito importante. Isso é um diferencial para que a gente possa acompanhar de perto quais são as necessidades, as oportunidades que estão no governo federal, que muitas vezes passam batido, passa desapercebido, pela falta de alguém lá que esteja realmente acompanhando. Teremos uma estrutura pequena lá, eu juntamente com o assessor, sob também a direção e supervisão do Fábio e o presidente Orlando, vamos então conduzir esse processo de modo a realmente marcar essa posição do ABC e essa liderança do consórcio ao inaugurar a nossa sede lá em Brasília. Leonardo, e quais foram as primeiras ações a partir da inauguração desse espaço, desde que inaugurou? Olha, nós já tivemos algumas movimentações, apesar de pouco tempo, né? Nós estamos aí com praticamente 2 semanas que a casa está funcionando lá em Brasília. Eu estive já no Ministério das Cidades na semana passada, falando lá na Secretaria de Mobilidade Urbana, tomando conhecimento a respeito do projeto Avançar Cidades, que o governo federal lançou hoje, inclusive um edital, para chamar as cidades a apresentar a sua documentação, a se credenciar, a receber recursos do governo federal. Com certeza vai ser bastante importante aí para a região do ABC, né? Eu acompanhei de perto, conversei com os gerentes, o pessoal encarregado dos projetos e das iniciativas do governo federal. Então, essa foi uma primeira ação. O Ministério das Cidades é um parceiro importante, é um interlocutor assim privilegiado, porque é o órgão, né, o encarregado dentro do governo federal de fazer essa ponte com as cidades. E para nós já foi muito importante essa primeira aproximação, uma recepção bastante assim otimista que eu tive dos técnicos, dos diretores que me receberam lá, dizendo, né, que há recursos e que vem com muito bons olhos essa presença do consórcio lá, né, e também, né, destacar a importância do nosso corpo técnico, né, de especialistas, de gestores que estão aqui no consórcio na ABC, acompanhando junto com as prefeituras as demandas, né, dos municípios e passando isso para nós em Brasília em diálogo com o governo federal. Então, quando a gente chega para conversar nos ministérios, fala que a gente tem uma sede, que tem o pessoal técnico, que já acompanha há anos a demanda da região, que tem os planos organizados para melhorar as políticas públicas, isso dá um diferencial realmente na hora de chegar e conversar com o governo para buscar mais investimentos e aperfeiçoar as políticas que são desenvolvidas em conjunto aqui no nosso ABC. Agora, Leonardo, a gente fala muito aqui na consciência e na participação das pessoas no dia a dia, principalmente no acompanhamento do dia a dia público. E aí de uma forma didática, para as pessoas que são leigas, não acompanham de perto esse trâmite da política. Porque a gente sabe da dificuldade, em especial no momento, graças a Deus a curva da economia sendo revertida para este segundo semestre, projeções positivas, mas nós temos dificuldades econômicas, todos os gestores tendo que usar criatividade para angariar verbas, angariar receitas. E a sua função também é desafiadora nesse aspecto. É num momento como esse, bater na porta dos ministérios, articulação no Congresso, no intuito de colocar o ABC como prioridade na obtenção de verbas e recursos para custear os projetos. Como é que é esse desafio? Até porque quem está em casa dá a impressão que é só bater no ministério, apresentar o projeto, no dia seguinte a verba veio e está pronto. Como é que é essa dinâmica? Leandro, interessante sua questão, porque na verdade é um processo complexo, mas eu me senti muito seguro quando assumi essa função junto com o nosso secretário executivo de estar em Brasília. Primeiro que nós temos um apoio político, né, do consórcio, é um consórcio que tem uma convergência muito boa, os prefeitos apoiaram a ideia de estarmos em Brasília desde o início, o apoio político e a convergência na região, o apoio do nosso presidente é fundamental, então eu destaco isso. E também, como você disse, não é simplesmente bater lá e tentar, né, obter recursos. Existe todo um processo, né, chamados os editais, são as chamadas públicas para que as cidades se candidatem. E aí, por que a gente sai na frente? Primeiro que nós temos um corpo técnico, eu gosto de destacar isso, né, que é o pessoal que trabalha muito, que trabalha duro para atender as demandas. A burocracia de fato é muito intensa, mas eu me sinto muito tranquilo de saber que quando nós estivermos em Brasília conversando, não é, com os diretores nos ministérios, os gestores federais, nós temos aqui no ABC, né, um corpo técnico qualificado e a cooperação e o apoio dos prefeitos, dos secretários, né, e dos técnicos e assessores das prefeituras ao nos subsidiar, ao nos apoiar, né, para mandar as documentações, para agilizar os processos aqui, né, porque é uma cooperação, como a gente costuma dizer, né. A União e os municípios têm que ter uma relação harmônica de cooperação, ainda que os municípios dependam muito de ficar buscando junto à União esses recursos.
sabendo que nós temos aqui um bom apoio, um corpo técnico qualificado, um pessoal realmente dedicado. Eu tenho, essa semana aqui no ABC, conversado com a minha equipe, os técnicos que estão responsáveis aqui no consórcio por esse acompanhamento, fazer essa ponte junto comigo. Claro, eu estou lá com outro assessor, mas aqui nós temos respaldo. Então, nesse sentido, eu me sinto muito seguro, né, de ir atrás, com apoio político e com apoio técnico nesse processo, que eu gosto de dizer que é um processo técnico e político ao mesmo tempo. São as duas partes que tem que se equilibrar. As duas frentes paralelas, exatamente. Né? Então, como nós temos esse apoio nas duas frentes, eu tenho a absoluta tranquilidade que nós vamos conseguir avançar, ainda que com um contexto de relativa dificuldade, como você destacou, em função do cenário econômico, que por enquanto está dando sinais de melhora, mas ainda um pouco emperrado. Vamos torcer para que isso melhore, a gente possa unir as coisas aí para buscar essas vantagens que a gente busca para a nossa região. Fábio, e você como secretário executivo do consórcio, como avalia esse período, esse início do escritório em Brasília? Olha, um início muito promissor, até porque o Leonardo já tem angariado algumas agendas interessantes. Na semana que vem, segunda e terça-feira, estarei lá em Brasília, já para cumprir uma agenda organizada pelo Eduardo, junto com o escritório da União Europeia aqui em Brasília, no escritório brasileiro da União Europeia, sediado em Brasília, para credenciar a nossa região para uma parceria, um termo de cooperação técnica com alguma região na Europa que mantenha características similares, para que a gente possa trocar experiências nas mais diversas áreas. Nós estamos buscando o credenciamento da nossa região, sem dúvida nenhuma, isso vai enriquecer o nosso corpo técnico, possibilidade de novos projetos, inclusive os projetos que vingarem desta parceria de cooperação técnica podem ser agraciados com financiamentos internacionais. Então nós estamos buscando essa parceria. Foi um trabalho já que o Leonardo conseguiu garimpar em Brasília, dentro de vários programas, não só no governo federal. Muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas é um momento de crise do país, contingenciamento de recursos, há uma série de ministérios que não abrem recursos mais para nenhum município. A gente está mostrando que com criatividade dá também para passar a margem desta crise, e nós buscando parcerias internacionais para a nossa região do Grande ABC devido ao peso. Nós somos 7 municípios, 2.700.000 habitantes, quase 1 milhão de metros quadrados, de quilômetros quadrados. Nossa região se compara a muitos países europeus, por exemplo. Então nós temos condições técnicas e de estrutura para nos firmarmos também no cenário internacional como uma região pujante de oportunidades. Até para ter uma ideia, Fábio, ilustrar de forma didática, e a gente veiculou aqui até esse comparativo, se São Caetano, São Bernardo, Santo André, enfim, as 7 cidades do ABC fossem um estado em termos de PIB, de musculatura econômica, só perderiam para 3 estados da atual configuração aqui do Brasil, é isso? Nós seríamos a 4ª maior região do país, o 4º maior PIB do país. Nós perderíamos para São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Nós seríamos o 4º maior PIB. Nós temos características de país realmente. E esse trabalho conjunto é o que dá o grande resultado. Te dou um exemplo da notícia que recebemos na segunda-feira, em que o consórcio pleiteou uma verba do FEIDRO. É um fundo para obras de drenagem. Nós temos um plano regional de macro e micro drenagem. Isso é simples entender. Difícil São Caetano resolver um problema de enchentes se todas as cidades que estão acima não trabalharem conjuntamente para que chegue menos água na cidade. Esse plano regional, nós conseguimos credenciar 2 projetos de obras em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que resultarão num benefício para todas as cidades que estão abaixo, exatamente por estarmos consorciados. Ribeirão apresentou projetos também, Rio Grande da Serra apresentou projetos, mas nós conseguimos credenciar os projetos através do consórcio, por estarmos mostrando o benefício regional que isso pode trazer. Serão 3 milhões de reais para obras nesses 2 municípios, através do trabalho técnico dos municípios e conjuntamente com o consórcio. Falando sobre o atual cenário econômico, o consórcio, na contramão disso tudo, inaugurou, né, o seu escritório em Brasília e prevê, olha com otimismo, o segundo semestre, né? Você acha que o pior já passou?
Olha, a gente sempre quer acreditar que o pior já passou. A gente sempre quer acreditar que o país vai começar uma retomada. A grande surpresa fica por qual é o próximo capítulo dessa história toda, né? Nos parece que nós estamos chegando no fim da linha. O ex-presidente condenado, o atual presidente sendo gravado dentro da sua própria casa. Coisa nunca antes vista, né, aqui no Brasil. Exatamente. Então, coisas que a gente nem imaginava que poderiam acontecer estão acontecendo. Nós gostaríamos de acreditar que esse é o fim da linha. Mais do que isso não dá para acontecer. Mas, infelizmente, a política tem nos surpreendido com notícias desagradáveis. Nós estamos trabalhando. Ainda que o país não está a pleno vapor, é o momento de nos prepararmos para que quando a economia retome, quando a estabilidade política volte a reinar no nosso país, nossa região esteja preparada para ganhar espaço nesse novo período de retomada econômica no país. Você acha que é possível a população retomar a confiança na classe política? É um processo de longo prazo. Exigir que a população acredite novamente na política num curto espaço de tempo, realmente é difícil. A gente vê só a grande maioria dos exemplos que estão sendo colocados nas nossas televisões são exemplos de má gestão, exemplos de corrupção. A solução seria a renovação? Sem dúvida nenhuma. Novos rostos, novos... Eu acho assim, a gente nunca pode generalizar. A política não é 100% corrupta, assim como tem bom e mau profissional em tudo. Qualquer profissão, se a gente olhar, sempre tem os bons profissionais. Na política da mesma maneira. Mas eu acredito que o país está esperando essa nova safra, essa nova roupagem. E eu vejo no dia a dia das coisas acontecendo, não só na nossa região, mas no país, uma vontade muito grande de acertar. Você vê essa nova safra de prefeitos, os prefeitos mais jovens no Grande ABC, com uma experiência administrativa e um modelo de gestão muito mais acelerado de fazer as coisas acontecerem. Muito menos nas barganhas políticas, mas muito mais na capacidade administrativa. Eu acredito que é isso que a população espera dos nossos políticos daqui para frente. Hoje em dia, Fábio, é mais difícil ser uma pessoa pública, um vereador, um prefeito, com essas tecnologias, a internet, rede social, do celular. Que o celular, todo mundo tem aí o seu smartphone, tudo acontece muito rápido. É mais difícil ser uma pessoa pública hoje do que há 20 anos atrás, né? A rede social, ela mais ajuda ou ela mais atrapalha? Eu não enxergo dessa maneira. Eu acho que aqueles políticos que têm uma conduta correta teriam uma mesma facilidade na época que a comunicação não era tão rápida como é hoje e nesse momento em que a comunicação é rápida. Para aquele que tem a sua linha de atuação, de conduta, sempre da mesma maneira, prezando pelo recurso público, com um histórico. Eu tenho 20 anos de vida pública, 23 anos de vida pública. Lá atrás a comunicação era muito mais lenta do que é hoje. Mas da mesma maneira como não se tinham denúncias, escândalos no passado, não se tem no momento de hoje. Então, não há o que se falar na velocidade de comunicação quando você busca uma conduta correta. Mas a população tem acesso às informações de forma muito mais rápida. Então, aquele que muitas vezes se esconde na dificuldade das pessoas saberem as coisas, nesse momento tem muito mais dificuldade. Agora, Leonardo, um outro ponto importante, a gente fala muito aqui a respeito da participação, da representatividade, o quanto o ABC contribui em números e o que tem de retorno em relação a isso. Não vou nem falar da questão eleitoral, porque nós temos 70 deputados por São Paulo e só 2 pela região do ABC. Na Assembleia Legislativa da mesma forma. Mas qual o impacto no dia a dia em você fazer um pleito individual, por exemplo, um prefeito de Santo André, São Bernardo, São Caetano, individualmente, chegando nos ministérios, batendo na porta do Congresso, e o impacto de chegar um representante do consórcio falando e pedindo verba em prol de toda uma região? Com certeza, Leandro. É um peso diferenciado, eu ressalto, reafirmo o que disse no início. Essa é a característica essencial e o maior diferencial do consórcio. Uma entidade pública, uma associação de municípios com uma característica de alta competitividade econômica, de uma região importante, localizada num ponto estratégico do estado mais importante da federação. Obviamente que existe um peso diferenciado
ao se apresentar um pleito. Inclusive abre vantagens até do ponto de vista técnico, né? Alguns projetos são solicitados prefeitura a prefeitura junto ao governo federal e outros são, né, pleiteados em bloco. Então você abre uma nova perspectiva, você abre uma nova avenida de oportunidades ao ter a possibilidade de pleitear aí os recursos dentro dos programas federais via consórcio. E também a pressão política, né? A pressão no bom sentido de se apresentar como um bloco, né, de municípios que tem uma agenda em comum, que já tem um histórico de integração. Obviamente que isso pesa, e a nossa presença lá, acredito eu, que equilibra no sentido muito positivo o fato de não haver tantos representantes no Legislativo Federal. Então, Leonardo, e quero aproveitar também o seu gancho, destacar um outro questionamento, porque toda vez que se fala em criação, em representação, já tem aquele senso como, é cabide de emprego, é isso, é aquilo. E o prefeito Orlando Morando, que preside o consórcio, e o Fábio também, outra oportunidade, já havia destacado, pelo contrário, o consórcio desde o começo enxugou o seu quadro, tanto que lá em Brasília nós acompanhamos de perto. Vão ser 3 pessoas no dia a dia, além o próprio Leonardo, o motorista e uma secretária que vai ajudar lá nas agendas, na tramitação, ou seja, representação de 3 pessoas para fazer a agenda dos 7 municípios, toda a extensão dos trabalhos, pleitos, verbas, entre outras coisas. Mas destacar aquilo que você falou inicialmente, que é a combinação que parece a coisa mais desafiadora da política hoje. Alguém que reúna o perfil político, mas alguém que reúna também a formação técnica, a instrução, a graduação necessária. Fala um pouquinho da tua trajetória e dessa tua formação técnica. Na verdade, eu sou cientista político de formação, com especialização na área de gestão e políticas públicas, né? Em nível de pós-graduação, tenho me especializado nessa área, justamente também na linha de buscar entender melhor e compreender o que são essas inovações da gestão pública, essa eficiência, essa transparência, essas novas formas de participação, né? O bom governo, como se gosta de definir, né? Então eu tenho um pouco dessa trajetória e trabalhei no Congresso, né? Fui da assessoria de um deputado federal durante esse último semestre e pude ver um pouco o clima de Brasília, como é que as coisas andam ou não andam, como que elas funcionam ou não, e um pouco, né, da interação dos prefeitos e dos municípios com o governo federal, que é uma relação difícil, conflituosa, mas que é possível de ser trabalhada. Então a minha trajetória vem um pouco nessa área, na formação de administração pública, política, e com uma experiência que eu tive também agora no Congresso, que foi bastante enriquecedora e conseguiu, né, ampliar a minha visão. Então eu acho que combinando um pouco esses aspectos, e ressalto mais uma vez, como você disse bem, nós temos uma estrutura pequena e enxuta, porque não há necessidade de mais do que eu tenho um assessor direto que vai me assessorar na parte dos projetos e tal. E é uma estrutura suficiente. É uma estrutura suficiente, mas é o que eu reafirmo. A nossa estrutura no ABC, seja do consórcio, ou o apoio dos prefeitos com os secretários que estão muito afinados, que sempre respondem às nossas demandas com muita agilidade, buscam, né, facilitar os processos burocráticos para que não se perca os prazos e os trâmites todos de Brasília. Isso é crucial, isso é fundamental. Então, nesse sentido, eu fico bastante confiante e acho que nós vamos ter uma contribuição interessante e resultados em breve para apresentar para nós. Bom, o relógio é implacável, mas mais uma vez quero agradecer a disponibilidade, o consórcio nessa agenda importantíssima para você que está em casa nos acompanhando, representa o que muito se esperava aqui na região do ABC, desde a criação, origem do consórcio na década de 90, a época com os prefeitos de Santo André, São Bernardo e São Caetano, uma representatividade, uma musculatura agora até física do consórcio, com essa instituição do escritório do ABC lá em Brasília, pleiteando verbas e dando agilidade àquele cronograma aos pleitos dos 7 prefeitos aqui da região. E lamentar aqui, claro que o Fábio Palácio, até por uma questão de cortesia, e o Leonardo também não, mas lamentar a ausência de Diadema aí, que a gente já falou tantas vezes aqui, numa atitude unilateral do prefeito Lauro Michels de deixar o consórcio. Quem perde é a cidade de Diadema. Lembrando que o prefeito, desde outubro de 2014, ele é inadimplente com o consórcio intermunicipal, portanto, essa justificativa de que a cidade deixou o consórcio porque gostaria de investir o dinheiro em outras áreas, não se confere desde 2014, e lamentar essa atitude de Diadema, em especial a população que perde com essa representatividade e benefício para os outros 6 municípios. Fábio Palácio, obrigado pela gentileza da entrevista, boa noite, e sempre que possível vamos retornar essa agenda para atualizar o dia a dia do consórcio, em especial esse olhar voltado à capital federal.
Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado pela oportunidade que a TV Grande ABC sempre nos oferece para que a gente possa atualizar toda a população do Grande ABC das novidades e de tudo aquilo que a gente está trabalhando para engrandecer a nossa região tão pujante, tão importante e que pode, com certeza, com um trabalho coletivo, com um trabalho dos 6 municípios agora, fazendo com que a nossa região cresça cada vez mais. Leonardo Leite, obrigado pela gentileza da entrevista e agora posso dizer que efetivamente teremos 3 vozes lá, além dos 2 deputados. O Leonardo vai lá insistentemente nos ministérios, na União, no Congresso, falar lá em nome de toda a população do ABC, dos 6 municípios agora. Obrigado, boa noite. Com certeza, Leandro, muito obrigado. Quero agradecer esse espaço, né? Destacar a importância desse trabalho de esclarecimento da opinião pública, né, com bons fundamentos, trazendo as pessoas, os gestores, os políticos aqui para esse espaço. Fundamental importância. Muito obrigado, espero voltar em breve aí com boas notícias. Legal, agradecer também o Léo Júnior que acompanha aqui, jornalista, assessor, também nos ajuda no dia a dia dessas informações dos 6 municípios. Obrigado, Léo Júnior, e a você que nos acompanha e todo mundo de olho na política. A gente fala que tem que debater política, debater novela, mas tem futebol também quarta-feira, né, Amanda? Pois é, hoje o Leandro falou o dia inteiro sobre o jogo de hoje, uma loucura, né? Então, antes de chamar o Luciano, qual é o seu time do coração, Fábio? Olha, não teria como ser diferente. Eu sou líder isolado. Tá vendo? Não sou só eu. Hoje foi o assunto aqui na TV, foi esse bendito jogo de hoje, né? Que é Corinthians e Palmeiras. O clássico. É que o Corinthians, é que no cavalinho do Fantástico, agora não dá nem mais para pegar o Corinthians, porque o Corinthians está num campeonato à parte, é sozinho, isolado. Não é mesmo, Luciano? Boa noite. Boa noite, Leandro Amaral. Boa noite, Amanda Sinac. Estou chegando para falar de esportes aqui no programa Grande ABC Notícias. Hoje, rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do Santos Futebol Clube vai até Belo Horizonte, no estádio do Horto, enfrentar a equipe do Atlético Mineiro já pela 13ª rodada. O São Paulo joga somente amanhã no Morumbi diante do Atlético Goianiense. Mas o jogo da rodada é hoje, 21h45 no Allianz Parque. Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. O Timão é líder da competição e o Palmeiras invicto em seu estádio. Com certeza, um grande jogo de futebol e, evidentemente, todas as informações amanhã, a partir das 11 horas no programa A Hora do Esporte. Também trago a vocês a informação que o São Caetano acaba de contratar o lateral direito Ângelo para reforçar o elenco, visando a disputa da Copa Paulista. Este jogador conhece bem o dia a dia do AD São Caetano. Atuou aqui em 2014 e 2015 e estava no Novo Hamburgo, aliás, campeão gaúcho da temporada 2017, desbancando aí Juventude, Grêmio e Internacional. Chega para ser um substituto imediato do jogador Alex Reinaldo, lateral direito, que vem fazendo um bom trabalho, não só no que fez no Campeonato Paulista da Série A2, mas também já neste início de Copa Paulista. Lembrando que o Azulão enfrenta na próxima sexta-feira a equipe do Taubaté, atuando fora de casa. Água Santa espera também o seu adversário no final de semana na Copa Paulista e o destaque fica para a equipe do São Bernardo, que enfrenta no próximo sábado, lá no 1º de maio, a equipe do Metropolitano de Santa Catarina. Tá certo? Amanhã eu volto com mais informações do esporte. Lembrando que hoje, a partir das 20 horas, daqui a pouquinho, estará rolando a Zumba lá no Bosque do Povo, mais uma iniciativa aqui da Secretaria de Esportes de São Caetano do Sul. Grande abraço a você, Leandro Amaral, Amanda Sinac. Amanhã eu volto com muito mais, desde as 11 horas com o programa Hora do Esporte e também à noite aqui no Grande ABC Notícias. Boa noite. Boa noite, Luciano. E agora recebemos em nossos estúdios o prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira. Boa noite, prefeito. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Amanda. Boa noite, Leandro. É sempre um prazer estar aqui com vocês, tendo a oportunidade de falar um pouquinho aí com todos os telespectadores. E fala pra gente um pouquinho sobre o balanço desses 6 primeiros meses de gestão. Olha, Ribeirão Pires, nós pegamos uma situação
bastante complicada, né? Até mesmo porque a cidade estava com um parâmetro de gestão que eu, particularmente, nesses meus 25 anos de vida pública, eu nunca vi uma gestão tão desorganizada, tanta coisa pendente na cidade de Ribeirão Pires. Aliás, em nenhuma cidade eu vi uma situação como essa, né? Então foram 6 meses em que nós procuramos organizar a casa para que nós agora, a partir desse momento, possamos oferecer realizações para a população de Ribeirão Pires. O Kiko, mas qual foi a dívida que você herdou? O cronograma inicial, ele foi afetado por conta dessa dívida? Olha, hoje Ribeirão Pires ele deve mais de 200 milhões, né? É quase um orçamento nosso, é um número bem próximo do orçamento que nós realizamos, né? E como trabalhar, assim, devendo praticamente o orçamento e como é que você sai dessa saia justa? E pior justa? que isso, né? Surpreendentemente esse número cresceu demais nos últimos 4 anos, chegando ao ponto de a gente acumular uma dívida na cidade de 150 milhões nesses 4 anos, né? Então é uma coisa muito triste para Ribeirão Pires, que até então tinha uma gestão saudável, né? Uma cidade que não apresentava muitas dívidas nem em precatórios, né? E no final da penúltima gestão e nessa gestão inteira aconteceu esse descompasso, né? E é uma situação muito triste para o município, porque entre essas dívidas nós temos as dívidas previdenciárias, que elas impedem que o município celebre novos convênios enquanto essa situação não for regularizada, né? Agora, Kiko, em relação a essa dívida, qual foi a atitude da sua gestão? Fazer uma auditoria, ver a fundo qual era a origem dessa dívida, pagar, quitar? Como é que você vai trabalhar em relação a isso? Olha, Leandro, a nossa prioridade é justamente resolver os débitos previdenciários da cidade de Ribeirão Pires, porque quando nós os resolvermos, nós teremos condições de celebrar convênios com o governo do estado, com o governo federal. Então, nesse momento, é a dívida prioritária, né? Estamos fazendo um pente fino em todas as dívidas que foram adquiridas e vendo se elas realmente têm procedência, se aqueles contratos foram executados como deveriam ter sido executados, né? E diante de tudo isso, nós vamos fazer justamente uma seleção. Quais são aqueles que têm condições de recebimento, ou seja, o contrato foi feito de uma forma correta, ele foi executado como estava previsto, e esse sim nós vamos pagar. E os outros, que a gente percebe alguma falha, as pessoas têm todo o direito de procurar o Poder Judiciário para, quem sabe, validar coisas que, ao meu ver, são coisas muito graves que aconteceram na cidade de Ribeirão Pires. Bom, mas vamos também falar de coisa boa, né? Depois de 2 anos, Ribeirão Pires volta a ter o Festival de Chocolate. Em especial nesse inverno, né? Nesse friozinho, o chocolate é bem oportuno, um ótimo companheiro. E a que se deve esse retorno, prefeito? Olha, Amanda, Ribeirão Pires é a única estância turística do Grande ABC, né? E até 2015, os municípios que eram considerados estância turística, eles viviam uma situação bastante cômoda, né? Porque eles não precisavam apresentar um desempenho de população que visitasse a cidade, não precisavam sequer ter um plano municipal de turismo, um conselho de turismo atuante, né? E hoje não é bem assim. Hoje, das 70 instâncias, 3 correm o risco de perder esse título se não demonstrarem que estão trabalhando em prol do turismo. E todos nós sabemos que uma das festividades reconhecidas no Grande ABC, e mais do que isso, que transcende as fronteiras da nossa região, é o Festival do Chocolate, até mesmo porque é uma festividade que consta no calendário do turismo do estado de São Paulo, né? Então é uma atividade que a gente jamais poderia ter deixado de acontecer no município de Ribeirão Pires, que infelizmente na última gestão por 2 anos não aconteceu, e agora nós estamos resgatando essa festa com um formato menor, mas trazendo justamente o que é benéfico para a cidade. Uma festa que tem um cunho social, os ingressos vão ser gratuitos, ou melhor, vão ser trocados por 1 quilo de alimento que vai ser destinado para o Fundo Social de Solidariedade, que por sua vez destinará às entidades que prestam
um atendimento social no município de Ribeirão Pires. Vamos resgatar as pessoas que produzem o chocolate artesanalmente, as chocolateiras, e com isso fazer com que a festa não seja simplesmente um show em Ribeirão Pires, como estava adquirindo essa conotação, mas sim uma festa que tenha a oportunidade de trazer pessoas para o município e gerar para o cidadão de Ribeirão Pires emprego e renda, uma festa totalmente com um cunho de desenvolvimento para a cidade de Ribeirão. Bom, então vamos convidar aqui quem assiste a gente aqui na telinha, na telona. Quando é que começa e vai até quando? Vou pegar uma colinha aqui para não... Vontade, prefeito. Olha, no dia 22 agora nós vamos ter a orquestra Baquiana Filarmônica do SESI se apresentando. Aliás, que é primorosa. Exatamente, o João Carlos Martins se apresentando. O João Carlos Martins Isso. Se apresentando na Vila do Doce, no palco ali, um show aberto a todas as pessoas. No dia 28/7 nós teremos o primeiro dia do Festival do Chocolate, que será com Inimigos da HP. No dia 29/7 o Traje a Rigor e no dia 30/7 Titãs. Daí no outro final de semana, já em agosto, no dia 4 de agosto, Rio Negro e Solimões, dia 5 Ira e dia 6 Guilherme Santiago. Então vai ser festival animado, hein? Vai ser bem animado e com programação aí que a gente acredita que atende todos os gostos aí das pessoas. E também com atrações infantis durante o dia. Muito bacana. Bom, Kiko, importante também, uma das pautas prioritárias em qualquer administração é a questão da saúde. Em qualquer pesquisa de opinião, sempre a população elenca saúde, educação e segurança, e não necessariamente nessa ordem, como as prioridades, em especial no último período também a questão do emprego. Mas nós tivemos também nesses 6 meses o retorno, a reinauguração, a reabertura do Hospital São Lucas. Inclusive nós temos imagens aí, enquanto o prefeito vai fazer o comentário, o que representa isso para a população e o que mudou nesse equipamento, prefeito? Olha, Leandro, primeiro que a situação da saúde ela é crítica aí em todo o nosso país, né? E Ribeirão Pires, logo nos primeiros dias eu tive a oportunidade de visitar os nossos equipamentos de saúde, nossas UBSs, nossa UPA e nosso Hospital São Lucas, né? E eu vi uma situação muito triste na cidade, né? Na nossa UPA, cheio de pessoas lá aguardando vagas nos nossos hospitais regionais, né? E o nosso Hospital São Lucas completamente sucateado, né? Nós tivemos a iniciativa de arrumarmos o hospital o mais rápido possível, dando uma melhor acomodação para as pessoas, para que ele possa fazer 2 papéis. Um papel que é um leito de retaguarda para as pessoas que passam pela UPA para um atendimento de emergência e necessitam de um atendimento mais complexo, né, e aquelas pessoas ficarem em observação, mas não numa UPA, que não é o lugar apropriado para isso, mas sim num leito hospitalar, com hotelaria e com as questões devidamente arranjadas na parte da saúde. Essa é a parte emergencial mesmo da reinauguração aí do Hospital São Lucas. E também numa parceria muito importante, né, com o Hospital São Cristóvão, que ele tem no seu estatuto a obrigatoriedade, né, de gastar uma verba social, até mesmo pela sua Constituição. Nós conseguimos fazer a parceria no Hospital São Lucas. O que vai ser essa parceria? Vai constituir num corpo médico, num corpo clínico, e que as pessoas de Ribeirão Pires, a partir da semana passada, começaram a ter acesso ao parto humanizado. É realmente muito emocionante você ir lá hoje. Você vai ver um hospital que é muito mais parecido com um bom hospital particular do que um hospital público, né? As mães com seus filhos no próprio quarto, uma concepção totalmente diferente do que a gente costuma ver, né? E sem custar absolutamente nada para o município. A gente tem a obrigação de fornecer os insumos, né? Sobre pena que, se nós não abastecermos essas equipes médicas com os insumos necessários, esse contrato se rompe, né? E nós não estamos medindo esforços para que esse nosso compromisso seja levado da melhor forma possível e que cada vez mais nós possamos dar um atendimento de qualidade para o morador de Ribeirão Pires. Além disso, nessa parceria, o Hospital São Cristóvão, que fica na Moca, ainda nos ofereceu
mediante o diagnóstico feito na cidade de Ribeirão Pires, né, que as pessoas, as mulheres, né, que porventura sejam diagnosticadas com câncer de mama, elas têm a oportunidade de fazer essa cirurgia no Hospital São Cristóvão. E mais do que isso, com a possibilidade inclusive da reconstrução. E é uma coisa muito importante para a cidade de Ribeirão Pires, é mais um enfoque que nós estamos dando à saúde da mulher, e friso bem, sem gastar o recurso do município. O Hospital São Cristóvão, a Saúde São Cristóvão, ela tinha a oportunidade de levar esse serviço para diversos municípios, existia uma verdadeira disputa, e por nós apresentarmos um bom projeto, e mais do que isso, darmos uma condição física para o Hospital São Lucas bem adequada, Ribeirão Pires foi contemplada para estar fazendo esse projeto. Prefeito, nós estávamos aqui há pouco com o Fábio Palácio e eu fiz essa pergunta a ele e vou fazê-la ao senhor também. Como fazer com que a população volte a acreditar na classe política em meio a tantos escândalos? Olha, é um momento muito delicado da vida pública no Brasil, né? A gente percebe uma crise política bem acentuada, com uma judicialização da política. É óbvio que um sistema que está saturado, que precisa ser mexido na sua base mesmo, né? Porque infelizmente cada notícia que nós vemos na televisão mostra que existia uma verdadeira conspiração entre empresários e políticos que não deixavam que aparecessem novas lideranças ideológicas, né? Porque é muito difícil nessa atual conjuntura política do Brasil que uma pessoa que tenha um pensamento ideológico ela consiga sobressair disputando com campanhas milionárias em que agora nós vemos de onde vinha todo esse dinheiro, né? Então eu acredito que precisa de uma reforma profunda em que se leve em consideração tudo o que eu acredito que seja mais correto. Primeiro, a proximidade, né, do eleitor com os seus representantes. Então eu acho que o voto distrital seria muito bem-vindo. As pessoas teriam condição de saber quem são os seus representantes e aquelas pessoas estariam lutando justamente pela sua região. O próprio Leandro, na entrevista anterior, falava que o Grande ABC, com esse tamanho todo, tem apenas 2 deputados federais. Isso se deve também à enxurrada de outras candidaturas. E a gente fala direto aqui, o Tiririca teve quase 100 mil votos no ABC, nunca passou por aqui, e tantos outros nomes, e por isso da importância do voto regional, se não passar na reforma política o voto distrital, mas a importância do eleitor votar em nomes que conheça e que possa cobrar. Eu acredito que o caminho é esse, Leandro, essa proximidade do eleitor com o seu representante. A primeira questão é essa, porque até o eleitor vai saber como se comporta o seu representante, o tipo de vida que ele leva, e talvez essas coisas que a gente vê que aconteceram no Brasil e que infelizmente perduraram até as últimas eleições, elas têm que ser coibidas dessa forma, né? E outros mecanismos de controle, né? A gente fala de financiamento público de campanha, as pessoas às vezes não entendem a dimensão disso, mas eu acredito que seria muito positivo que as campanhas fossem financiadas por fundos partidários públicos e que as pessoas não pudessem gastar outro dinheiro que não fosse esse dinheiro, justamente para ter um equilíbrio de forças e prevalecer o debate ideológico, prevalecer as propostas, que infelizmente nos últimos anos nós não vimos isso no Brasil. Muitos falavam que quando o cidadão de bem manifestava esse desejo de entrar para a vida pública, falava assim, não adianta porque você vai ser corrompido, porque não tem, o sistema vai corromper você e você não vai conseguir nadar com os tubarões. A saída é a renovação? Eu acredito que nós temos que passar uma verdadeira reforma que não está em um aspecto só, é uma reforma também cultural, né? Em que a gente possa ter mecanismos de controle eficientes das campanhas para que elas não possam ter esse desequilíbrio financeiro que aconteceu nos últimos anos. A gente vê a banalização das pessoas falando, olha, eu doei não sei quantos milhões para deputado, e como que uma candidatura ideológica pode competir com uma candidatura que vai ter uma penetração
penetração gigantesca na mídia, que vai ter um marketing todo voltado para ela. Então, essas questões, elas não se resolvem apenas e simplesmente com a renovação, até mesmo porque eu ainda acredito que existem muitas pessoas na classe política brasileira que são pessoas sérias, que são pessoas honestas, que têm um legado na sociedade, no seu estado, e que devem ser respeitadas também. E eu acredito que a grande mudança é uma mudança de regras mesmo, regras mais rígidas para que não tenha a influência do poder econômico. Eu acredito que esse é o primeiro quesito que a gente tem que debater, porque quando nós olhamos tudo isso que está acontecendo na política, nós vemos que a raiz sempre ela se dá em torno do interesse empresarial no poder público. Tudo motiva por esse lado. É a concessão que ia sair, é a obra que seria feita. Então, tudo isso tramita na mesma órbita, e eu acho que é isso que nós temos que acabar. Tem que ter uma conversa séria, tem que ter uma lei rígida para que as pessoas possam ter um debate de ideias e que esse debate de ideias seja feito de forma igualitária. Legal, mandei um abraço aqui também para Vanessa Isidio, Wagner Agostini, o Silvio Novembrinho, o Taki Yamauchi, Marcelo Dias Menato. Aliás, o Taka já esteve aqui conosco, o Marcelo Dias já está convidado, João, secretário de comunicação, que eu mando um abraço também agradecendo a agenda, vai viabilizar também para a gente trazer aqui falando mais do dia a dia de Ribeirão Pires, em especial do Festival do Chocolate. Sérgio Tanuri, advogado, mandando um abraço ao Kiko também, o Jair Vieira, o Ezequiel de Ouro Fino apresenta uma demanda aqui na Hora da Saúde, mas até pelo horário aqui, pelo relógio implacável, Ezequiel, a assessoria do prefeito Kiko aqui muito atenta e depois oportunamente vai responder esse encaminhamento. Rogério Bifarati, muita gente aqui acompanhando, mandando um abraço. E Kiko, nessa reta final, além de saudar esses todos os internautas e também os telespectadores que nos acompanham na telinha, na telona, hoje foi um dia em especial de muita agitação na política, além de tudo que tem acontecido em Brasília, por conta desta condenação do ex-presidente Lula. Qual o peso, qual o impacto disso no atual cenário político? Olha, é um momento de reflexão, né? Para o Brasil como um todo, né? A primeira vez que um ex-presidente recebe uma condenação criminal, né? Então fica uma reflexão, né? Uma reflexão do campo de vista político, do campo de vista jurídico, né? Para que a gente possa receber essa notícia e assimilarmos de uma forma em que possa não simplesmente vermos o Lula como mais um condenado, mas sim que sirva de um momento de reflexão para o nosso país, para poder analisar o que aconteceu na política durante esses anos todos, né? Eu, como advogado, eu sou muito cauteloso em emitir opiniões contundentes nesses assuntos, porque nós não conhecemos o processo, nós sabemos o que é transmitido pela mídia, entendeu? E a condenação do Lula não aconteceu hoje, ela aconteceu no momento que se iniciou o processo contra ele, né? Hoje foi apenas a formalização disso, eu não via um outro caminho que não fosse esse. Então, juridicamente, eu acho que tem que aguardar os próximos acontecimentos, entendeu? Não estou em nenhum momento fazendo uma defesa aqui do presidente Lula, muito pelo contrário, mas nós temos que observar e saber se todos os procedimentos foram corretos, saber se tudo que está acontecendo nesse processo especificamente está de acordo com a nossa legislação, até mesmo porque nós vivemos o duplo grau de jurisdição, como você mesmo falou, e ele vai ser submetido a um novo julgamento. E mediante esse julgamento, o resultado pode até implicar na impossibilidade dele disputar a eleição. Então a gente tem que aguardar. É um momento de reflexão. Eu acho que serve para todos nós, cidadãos, observarmos o que aconteceu, ver que as coisas no Brasil estão mudando, que isso é extremamente positivo para o nosso país, e de refletir qual que é o caminho que nós temos que seguir daqui para frente. Prefeito Kiko, mais uma vez quero agradecer a gentileza da entrevista, a disponibilidade na agenda, chefe do Executivo de Ribeirão Pires, foi prefeito também de Rio Grande da Serra, atuação aqui na região do ABC, e parabenizar
parabenizar porque o Kiko foi um dos primeiros prefeitos também a falar que nos primeiros meses de gestão, perto dos 100 dias, esteve aqui, fez um balanço, prestação de contas do mandato e agora, após esse primeiro semestre, os primeiros 6 meses à frente da Prefeitura de Ribeirão Pires, volta aqui e cumpre aquilo que a gente julga ser importante na atual configuração da política do Brasil, em especial aqui das nossas cidades do ABC. A transparência e a proximidade com o eleitor e aqui, claro, todo o olhar voltado à cidade de Ribeirão Pires. Obrigado, conte com a TV Grande ABC, sucesso na sequência do mandato. Leandro, queria agradecer a oportunidade que você e a Amanda nos dão para estarmos aqui mais uma vez no seu programa, dizer que é um prazer estar aqui, podendo divulgar o que está acontecendo em Ribeirão Pires, podendo participar também da vida política do Grande ABC, agradecer a audiência aí de todos os telespectadores, das pessoas que nos acompanham na internet e mais do que isso, parabenizar vocês por esse belo trabalho que vocês têm feito, que é levar informação e informação de qualidade, não informação tendenciosa para todas as pessoas do Grande ABC. Parabéns pelo trabalho de vocês e obrigado aí pela atenção aí de todas as pessoas que estão nos acompanhando. Obrigada, prefeito. Boa noite, Leandro. Boa noite. E um lembrete, você pode rever o programa de hoje pelo Facebook e também pela internet, tvgrandeabc.com.br. E uma excelente noite a todos. Obrigado, boa noite, até amanhã.